Já a seguir, não perca a análise de alguns dos lances do jogo de ontem entre Benfica e Gil Vicente, e há muito para falar. Até já. Ora bem, o jogo de ontem no Estádio da Luz teve de facto várias incidências, foram vários os lances difíceis, de análise complicada, muitos dentro da área, eu contei no mínimo 8 e quase todos de análise que não é muito factual. Tenho um papel inclusive para me ajudar a recordar de todos os lances e rapidamente vou tentar ser o mais claro possível naquela que é a minha opinião e análise técnica, obviamente. Repito, não tem necessariamente que ser a vossa. Primeiro lance entre Filipe Soares e Tomás Tavares. O remate é feito contra o braço direito do jogador do Benfica, que está de costas. O lance é pacífico, boa decisão, sem pontapé de penalti. O segundo lance, um lance entre Rafa e Fábio Pacheco, agora na área da equipa do Moreirense. Lance também legal, apesar do braço estar mais levantado, no caso do Fábio Pacheco, ele está em rotação, é um movimento de tentativa de ir à bola com queda posterior para apoiar o braço, portanto é um ressalto, não há nenhuma falta para penalti, nova boa decisão do árbitro em desvalorizar este lance. Depois o momento do primeiro penalti, do primeiro pontapé de penalti, de uma falta do Tomás, do cruzamento do Tomás Tavares, com interseção com o braço de Gabrielzinho. Ora, este lance é preciso que se diga, não é preto no branco. Primeira questão, quando a bola bate no braço direito do Gabrielzinho, ele parece estar colado ao corpo, o que só por si sugere a não punição. Segunda questão, a verdade é que depois parece haver um movimento ligeiro, eu diria quase instintivo, mas movimento do Gabrielzinho quando intercepta a bola. Esta questão, e só esta questão, de facto legitima a decisão, dá ao árbitro esse benefício da dúvida. Mas é um lance que, se não fosse punido, naturalmente também merecia a nossa concordância, porque, repito, não é lance claro, não é lance preto no branco, já vimos penaltis por mais, já vimos por menos, mas este é o futebol, infelizmente, com decisões que nem sempre são aceitáveis por uns e por outros, e neste caso, apesar de haver muitas dúvidas, há legitimidade para a decisão, no sentido em que houve algum ligeiro movimento do braço. Passemos depois para esse momento do pontapé de penalti, que é portanto, rematado ao lado e que não tem grandes dúvidas. Mais tarde, o golo anulado ao Benfica. E neste golo é preciso dizer o seguinte: nós fizemos o zoom do lance variadíssimas vezes e com muito pormenor. Em nenhum momento se consegue aferir a 100% que a bola bata na mão ou no peito. Agora, é obviamente muito claro para mim, a sensação que eu tenho é que de facto existe mão. Todo o movimento da jogada, a direção posterior da bola, a colocação da mão naquela zona, o próprio efeito que a bola leva, parece sugerir que de facto houve mão. Mas mais importante, o lance foi ao vídeo-árbitro, que decidiu informar o árbitro que houve mesmo mão. Portanto, não terá havido dúvidas nenhumas para eles, e por isso também para mim não, e portanto a decisão é boa de anular o golo. Recordar apenas que a mão não tem que ser voluntária neste caso, basta que seja involuntária, porque esta é a nova regra aplicável este ano. Portanto, repetimos, boa decisão. Houve também dúvidas em relação ao início do lance, se havia fora de jogo ou não. O VAR centrou-se apenas, ou pelo menos a decisão posterior que veio para fora foi baseada nessa mão, que obviamente terá acontecido. Mais um lance complicado, e este apenas de escrutínio televisivo, o lance entre Diego Sousa e um jogador adversário, que inadvertidamente pisa-lhe o pé. Ora, o lance acontece muito pouco tempo depois do Diego Sousa entrar em campo, e antes do pontapé de canto que é executado. O jogador do Moreirense não teve nenhuma intenção, mas a verdade microscópica é que de facto o pisão acontece, o pisão no pé de Diego, que se fica até a queixar momentaneamente. É um lance que é quase impossível de ver em campo, porque nestes momentos, quando há jogadores na área, o foco do árbitro está sempre nas mãos, nos empurrões, nos braços e nunca nos pés, pelo menos de uma forma tão pouco transparente como são os pisões, que são muito ternos. Portanto, teoricamente, um pontapé de penalti que ficou por assinalar, televisivo e impossível de ver em campo. Por último, o pontapé de penalti assinalado, e aqui voltamos ao mesmo, é um lance de interpretação. Há um facto que é concreto. Rosic tentou jogar a bola, Sérvia antecipou-se e de facto toca-lhe no pé direito. Não há sobre isto qualquer dúvida e as imagens, ainda que ampliadas, provam-no sem qualquer tipo de dúvida. A pergunta aqui passa a ser: será que esse toque foi suficiente para causar aquele derrubo e aquela infração? E sobre isto, de facto, há algumas dúvidas, até porque os árbitros têm instruções para serem muito largos no critério técnico dentro das áreas, ou seja, só marcar quando for evidente. Ora, na verdade, o lance não foi evidente para eventualmente cair nessa circunstância de decisão. Compreende-se a decisão, eu repito, será uma vez mais aceitável porque de facto há um contacto
e uma queda, ou seja, há causa e efeito, não tenho a certeza, não poderei ter nunca, se de facto foi suficiente ou não para derrubar, benefício da dúvida para o árbitro neste lance. Por último, dizer uma coisa também muito importante, no pontapé de penalti que é depois marcado por Pizzi, quando ele faz a execução do pontapé, estão vários jogadores das duas equipas bem dentro da área e a menos de 9,15 m da marca de penalti. Ora, quando isto acontece de uma forma ténue, e isto acontece quase sempre nos pontapés de penalti, os árbitros têm indicações para desvalorizar, porque de facto é um movimento impulsivo de defesas e atacantes a querer ir atrás do lance, digamos assim, mas neste caso pareceu demasiado evidente, vendo depois as imagens com mais calma, que houve essa infração, e quando elas acontecem por parte das duas equipas, no que diz respeito a entrar na área antes do pontapé ser executado, o que a lei diz é que o pontapé tem sempre que ser repetido, independentemente do seu resultado. Ou seja ou não seja gol. Portanto, jogo dificílimo de regir, muitas dúvidas, decisões, eu diria, aceitáveis, mas não necessariamente corretas no sentido objetivo. Mas Fábio Veríssimo fez, de facto, o trabalho que pôde, num jogo, repito, com grande dificuldade de análise. Até à próxima.